Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidas. Quinta semana, a nossa quinta aula no projeto Mulheres Jovens e Escolhas Profissionais. E nessa semana, no dia de hoje, que é o Dia Nacional da Matemática, um bom dia para a gente poder conversar com a Isabela Simões, a nossa professora palestrante de hoje. A Isabela está fazendo mestrado em Engenharia de Produção na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP. Ela possui graduação em Engenharia de Produção Mecânica pela USP, também aqui de São Carlos, e ela trabalhou como consultora interna de uma empresa de serviços na área de saúde, com foco em modelagem e melhoria de processos. Atualmente, ela trabalha com inovação voltada para o desenvolvimento de negócios digitais, sob a perspectiva de engajamento do consumidor. Então, nada melhor do que nessa semana a gente ter no dia, né, que é o Dia Nacional da Matemática, a gente ter uma engenheira para poder nos promover reflexões desse trabalho, né, que é a área de engenharia, a área de matemática, dos cálculos, né, como que é o trabalho de uma jovem, né, de uma jovem mulher nessa área, nesse campo profissional. Então, Isabela, quero agradecer muito a sua presença. As jovens aqui do projeto, em sua maioria, estão cursando o ensino médio. Tem uma, né, que se formou já, mas ainda não está fazendo faculdade, e nossa intenção nesse projeto é fazer com que todas elas tenham acesso a um número bem grande de profissionais como você, de diferentes áreas, para que elas possam se entusiasmar em estar frequentando a faculdade, em estar fazendo cursos dos mais diferentes. E mais do que isso, saber que mulher pode estar em todas as áreas do conhecimento. Então, Isabela, obrigada, agradeço em nome do Instituto Angelim a sua presença aqui, e a hora que você quiser começar, está com você. E vou falando, as meninas elas vão entrando, elas vão perguntando, tá? Mas geralmente é mais no final da apresentação que tem perguntas, tá bom? E sejam todas muito bem-vindas, né? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu acho que a Ana Luísa chegou. Ana, se você tiver algum problema, enfim, coloca no chat, por favor. E a ideia, eu fiz uma apresentação que é mais para me guiar no que eu vou falar um pouco. E a ideia é. Oi. Não? Nada. E a ideia é que seja uma conversa mesmo. Então, pode parar, pode interromper, pode perguntar no meio, não precisa deixar para o final. E no final, a oficina é mais uma reflexão. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Tá aparecendo? Tá sim. Estamos vendo, já está na segunda tela. Acho que é a primeira, né? Na verdade, estava aparecendo seu computador antes. Projeto Mulheres Jovens e Escolhas Profissionais. Está aí. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a aula 5, é sobre engenharia. Então, eu vou me apresentar primeiro, que eu acho que essa parte é importante, que eu sempre gosto de tentar explicar por que eu fiz essa escolha ou por que a engenharia é tão interessante. A gente falar um pouquinho o que é engenharia, porque eu acho que hoje a gente entende, mas ainda assim a gente não sabe exatamente como que a engenharia consegue tá hoje no nosso cotidiano, tá no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe como isso acontece. Onde está, então, alguns exemplos para a gente pensar. E a última que eu pus uma oficina, mas na verdade é mais uma reflexão, para a gente tentar olhar, depois de tudo que a gente conversar, a gente olhar para a nossa volta e falar assim, o que o engenheiro fez que está aqui perto de mim. Então, vamos lá. Então, a apresentação. Então, eu acho que a Mirelle já deu uma introdução, mas meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos, eu nasci em Araraquara, que é muito próximo aqui. Eu gosto de ler, eu gosto de ver série, eu gosto de ir no cinema, que não tá dando. E desde pequena eu passava muito tempo com os meus avós, né?
E o meu avô, ele é mecânico de automóveis, então eu passava muito tempo, ficava brincando com ele, e aquilo, de certa forma, foi interferindo naquilo que eu gostava, naquilo que eu achava interessante, e isso foi afunilando essa minha escolha. Então, desde pequena, lá desde a época que eu ia para pré-escola, para a escola, eu sempre fui para a escola pública. E na escola pública, então vocês estão terminando o ensino médio, é isso? É. Grande parte delas Grande está. parte. Então, ali no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tem conceitos básicos, né? Então, a gente tem matemática, a gente tem física, a gente tem português, mas a gente não entende muito bem ainda como que esses conhecimentos vão levar a uma profissão. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, algumas coisas, porque senão eu fico falando e fica uma coisa muito, muito distante. Então, essa primeira foto é em 2009, eu estou formando no ensino fundamental. Aqui a gente tem, deixa eu apontar para vocês verem, por exemplo, pessoas aqui que são minhas amigas até hoje, e isso foi numa escola estadual que era perto da minha casa. Então, lá no ensino fundamental, eu participava, minha escola participava de Olimpíadas de Matemática, então ali eu já vi que eu gostava um pouco dessa parte mais de exatas, mas eu não sabia muito bem como que isso era. E aí eu terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio. Eu fiz o ensino médio a gente chama de industrial, acredito que tenha um aqui em São Carlos também, lá em Araraquara. Então, eu, de novo aqui, esses aqui são meus amigos, são grandes amigos que eu fiz no ensino médio. E nessa escola, a gente era muito incentivado a pensar sobre isso, a questionar o que eu posso fazer, o que eu gosto e como que isso. E pensar justamente isso, né? Então, não é porque eu sou mulher que eu necessariamente tenho que gostar daquelas coisas que as pessoas acreditam que eu tenha. Eu posso sim gostar de fazer conta, eu posso sim gostar de números, eu posso gostar de matemática, eu posso gostar de criar coisas, e essa liberdade, essa escola fomentou bastante isso. Quando eu estava no terceiro ano, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho. Eu acho que, não sei se vocês sabem, mas um cursinho é um curso que dura ali um ano, enfim, onde você é preparado para o vestibular, que é a forma como você ingressa nas universidades. Então, na época, eles davam algumas bolsas de 100%, eu fui contemplada com uma bolsa. Então, no terceiro ano, eu ia para a escola de manhã, ia para o cursinho à tarde. Então, quando eu terminei o ensino médio, em 2012, eu passei em engenharia de produção. Então, aqui eu passei na Federal e aqui eu passei na USP. Optei por ficar na USP e isso foi um divisor de água. Então, assim, quando eu optei por prestar esse vestibular, por entrar nessa carreira, vinda de escola pública é um desafio e na minha época não tinha, as cotas ainda não estavam tão bem consolidadas como elas são consolidadas hoje. E aí, quando eu cheguei, realmente haviam poucas mulheres, alguns professores, poucas mulheres professoras, mas isso vem mudando ao longo do tempo e vem se estabelecendo de que forma isso. Um minuto. De que forma isso possa ocorrer. Então, aqui foram em 2013, isso, né? Então, aqui eu na USP, aqui na Federal eu não fiquei. E aí foram 5 longos anos, não foram longos, né? Mas foram 5 anos. A Isa tinha um cabelão, olha aí, ó. Eu tinha um cabelão nessa época. Eu cortei depois no final. Aí aqui em 2000 e... Vamos lá. Aqui em 2018 eu me formando. E é isso. Então, eu acho que a mensagem é assim... Eu também vim de escola pública, eu sei como é difícil, eu sei como é não ter professor, é complicado, mas isso é muito gratificante, né? Então, a gente se forma, hoje eu me formei Algumas pessoas dizem que não, mas é a maior universidade do
do Brasil, e o importante é fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que realmente brilha os nossos olhos e que a gente se sente bem fazendo, que no meu caso foi a escolha da engenharia. Aí, em 2019, eu ingressei no mestrado, que é um curso que você faz depois que você termina a faculdade. Eu estou aqui, essa aqui é uma turma que eu fui monitora, uma turma da engenharia de materiais. Eu vou falar um pouquinho depois o que a gente fez nessa turma, mas se vocês conseguirem observar, tem umas lixeiras. Então, a gente desenvolveu lixeiras junto com um projeto aqui em São Carlos para instalar na cidade. Então, basicamente, é uma coisa que engenheiro faz. E agora, o que está por vir, né? É o futuro, é onde estamos neste momento. Agora eu termino meu mestrado, ingresso, volto para o mercado de trabalho, que eu trabalhei uma época, mas a engenharia, então, de certa forma, foi algo que mudou essa divisão. Então, falei um pouco sobre mim, entenderam mais ou menos qual foi a minha trajetória, mas o que é engenharia? Então, quando alguém me pergunta, ou quando a gente se pergunta o que é engenharia, a engenharia ela utiliza de teorias desenvolvidas nas ciências exatas, como matemática, física e química, mas ela se apodera desse conhecimento de forma aplicada. Então, quando a gente está lá na escola, a gente tem matemática, então a gente aprende, não sei o que vocês estão aprendendo, não lembro mais exatamente, mas ó, vamos aprender Pitágoras, vamos aprender trigonometria, vamos aprender seno e cosseno. A gente vai aprender física, a gente vai aprender sobre o movimento, sobre por que se eu soltar agora aqui uma caneta, essa caneta vai cair, porque tem uma força que está puxando, que é a gravidade. Então, tudo isso são conhecimentos, são teorias desenvolvidas. A gente tem a química, que vai responder, por exemplo, por que quando eu tento lá dissolver meu Toddy no meu leite, e o leite está gelado, ele não adianta, eu posso mexer o quanto for, ele não vai dissolver. Mas quando eu esquentar, ele vai dissolver. Então, esse tipo de teoria, muitas pessoas, muitos cientistas, se debruçaram em desenvolver essas teorias. A engenharia, ela olha para essas teorias e ela não busca desenvolver, ela não busca entender um novo fenômeno físico ou um novo teorema matemático. Ela aprende, ela olha para aquilo que foi desenvolvido por esses outros profissionais que estão nessas áreas mais teóricas, e ela fala, como eu utilizo isso no meu contexto prático? Como que eu pego essa informação e trago isso de uma forma aplicada para o meu cotidiano? Mas, obviamente, por ser algo baseado nessas teorias, os primeiros anos tem bastante matemática, tem bastante física, tem bastante química. Eu, particularmente, gosto mais de física, eu acho física assim, muito fascinante você entender como que as coisas no universo ou as coisas ao seu redor funcionam. Gosto muito de matemática, química mais ou menos, mas aí você aprende aquelas teorias e aprende a utilizar aquilo na prática. Então, você tem essas teorias e o que o engenheiro faz? O engenheiro tem, então, uma grande bagagem teórica dessas ciências exatas mais fundamentais e mais básicas do ponto de vista do que eu preciso ter de conhecimento, e ele aplica isso em diversas operações. Então, mas tudo bem, a gente entendeu. Então, eu estou lá na escola, estou aprendendo matemática, estou aprendendo física, estou aprendendo química, fui para a faculdade nos meus primeiros anos, vou aprender isso de uma forma mais aprofundada, porque não sei se alguém já falou, mas acho que vocês imaginam, quando a gente está num curso, tudo vai se afunilando, tudo a gente ganha um nível de aprofundamento muito grande naquilo. Mas tudo bem, mas o que é engenharia? Ela utiliza desses conhecimentos, mas o que a engenharia propriamente faz, né? Onde está? Então, aqui eu trouxe o exemplo, por exemplo, da pirâmide do Egito. As pirâmides do Egito, apesar de serem uma coisa histórica, e obviamente os egípcios que construíram as pirâmides não eram engenheiros, como a gente imagina hoje, eles não tinham um diploma que estava escrito engenheiro, mas eles eram engenheiros, no sentido do que é engenharia. Eles utilizavam os conhecimentos que eles tinham na época, que obviamente, desde que eles construíram as pirâmides, a gente avançou absurdamente em todos os campos de matemática, de física e de química, mas na época eles pegaram os conhecimentos que eles sabiam empilhar, eles sabiam que se colocasse a estrutura dessa forma, ia apoiar, ia se manter,
e foram construindo as pirâmides. Então, não, às vezes a gente imagina, então só existe hoje em dia. Não, na verdade ela sempre esteve presente e sempre se baseou nisso. Qual é o conhecimento que eu tenho, o que eu sei e como que eu posso colocar isso na prática? Então, a engenharia ela se localiza no que a gente chama de ciências aplicadas, que são ciências que realmente você consegue tocar ou você consegue ver aquilo de uma forma um pouco menos abstrata do que uma equação matemática, do que uma fórmula química. Quando a gente também pensa em engenharia, a gente pensa em grandes construções. Então, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aqui é a ponte Rio-Niterói. Eu acho. E essa ponte uma grande construção da engenharia. E quando a engenharia começou, ela começou justamente civil, depois a gente vai falar um pouquinho dela, mecânica e elétrica, porque ela foi muito voltada no início para a necessidade, um pouco mais necessidade de mais para o exército, um pouco mais de necessidade de proteger o país. Então, basicamente, a gente precisava construir, a gente precisava fazer ponte, a gente precisava fazer máquinas e coisas de guerra e a gente precisava de energia. E depois isso foi se evoluindo, a gente foi vendo que a gente precisava de outras coisas. Mas voltando aqui, então, para essa ponte, eu gosto dela. Se a gente olhar aqui, ela vem, né? E ela aumenta aqui justamente para as embarcações maiores consigam passar. E tudo isso, se a gente for ver, a gente vai falar assim, nossa, mas como que a matemática ajuda? A matemática ajuda quando ela fala quanto que é essa curvatura, ou quanto que é esse ângulo aqui para que essa estrutura se mantenha. A física, ela ajuda quando ela diz qual que é o espaçamento que essas colunas devem ter para que essa estrutura não caia. Então, tudo isso a gente aprende teoricamente e a gente aplica para entender, então, como que esse projeto deve ser executado. A química, por exemplo, ela está aqui nesse concreto, ela está aqui nesse asfalto, ela está nessas ligas, nesses materiais que estão dentro dessa construção. Obviamente, isso aqui não foi feito por um engenheiro, isso aqui foi feito por uma grande equipe de engenheiro. E aí vocês vão falar assim, nossa, mas isso assusta. A primeira coisa que a gente tem que saber a gente não projeta nada sozinho e a gente não faz nada sem outras pessoas ou sem softwares. Então, obviamente, o engenheiro ele está ali calculando, ele está fazendo, mas isso com muito respaldo. Só que, obviamente, esse tipo de construção, elas têm responsabilidades muito grandes. Então, se a gente lembrar, por exemplo, eu trouxe aqui a tragédia de Mariana, foi justamente o quê? Foi justamente uma barragem mal feita, uma barragem mal calculada, que acabou estourando. Então, é um trabalho que tem muita responsabilidade. Novamente, nada é feito sozinho, tudo é feito em conjunto, tudo é feito com software, se utilizando dessas teorias, para que a gente calcule os ângulos, para que a gente calcule as forças, para que a gente encontre os melhores materiais, as melhores saídas, as melhores soluções. Onde mais está a engenharia? Aqui puxando para o meu lado. Então, se a gente olhar qualquer produto que esteja aí com vocês, eu não sei se vocês estão me ouvindo de um computador, se vocês estão ouvindo de um celular. Esse celular, ele teve um processo produtivo, ele foi pensado, ele foi desenhado por um engenheiro e outras profissões. E dentro dessa fábrica onde esse celular foi construído, há uma sequência de operações que esse produto precisa passar. Então, desde a construção da máquina que faz o celular, essa máquina teve que ser projetada, ela foi projetada possivelmente por um engenheiro, até de que forma essas máquinas estão organizadas, de que forma é a sequência, quantos celulares são feitos, onde fica o estoque, qual é a função de cada pessoa, isso está muito dentro do escopo do engenheiro de produção, que é a minha formação. Então, isso aqui é o meu, mais onde eu fico. A minha área eu não fico diretamente na fábrica, eu trabalho mais na concepção do produto, mas isso é uma outra atuação da engenharia que às vezes a gente não tem essa dimensão, às vezes a gente fica só pensando nas grandes construções, nas casas, nas ruas, mas na verdade os produtos, as empresas estão muito envolvidas.
E aí eu trouxe também, que eu gosto muito de pensar nessa geração de energia, então, eólica, a partir do vento, essas turbinas são giradas e gera-se energia, e essa energia ela tem que ser distribuída, então essa distribuição passa por questões de engenharia. Essa turbina, ela foi projetada para recolher esse tipo de informação, e como que ela é feita, isso tudo são projetos de engenharias específicos para desenvolver cada uma dessas partes. Então, a própria colocação delas aqui, o espaçamento, ou a fixação nessa parte, que aqui, no Brasil a gente não tem muito em mar, né? Mas essa fixação no mar, etc., são problemas que o engenheiro se depara ao longo do dia. E você vai falar assim para mim, nossa, mas são muitas coisas. Sim, e por isso que existem muitas engenharias. Então, quando a gente olhou e tinha aquele mundo de coisa para resolver, e como eu falei para vocês lá atrás, a gente começou resolvendo construindo ponte, derrubando ponte e, enfim, elétrica, isso a gente começou a olhar e falar, não, eu preciso me especializar. Então, começou a pipocar diferentes tipos de engenharia para resolver diferentes tipos de demanda. Então, eu trouxe algumas que são mais comuns no Brasil. Por exemplo, engenharia agronômica, que vai estar ali mais na parte do plantio, na parte da colheita, pensando ali naquelas máquinas agrícolas, como que essa colheita acontece. Engenharia aeronáutica, que vai fabricar aviões ou aeronaves no geral, então helicópteros, dirigíveis e afins. Engenharia de energia, que, como eu falei, tem toda essa questão da nossa cadeia energética, então hidrelétricas, usinas, nucleares, usinas eólicas, como que essa energia é gerada, como que essa energia é transportada. Engenharia de alimentos, que é uma engenharia um pouco mais nova, mas ela vem para ajudar a criar esses alimentos e garantir controles de qualidade nessa indústria. Engenharia civil, que é a mais clássica das engenharias, que são essas construções, e faz assim, desde casa, poste, até grandes monumentos, estádios de futebol. Essa ponte que eu mostrei para vocês é uma ponte gigantesca. Engenharia de computação faz o hardware, então o chip que está no seu celular, ele foi desenvolvido possivelmente por um engenheiro. Engenharia de controle e automação está mais ligada, por exemplo, aos robôs, essa parte da fábrica, como automatizar algumas máquinas. Engenharia elétrica, todos os projetos que passam eletricidade, então, desde máquinas, a nossa própria casa, a rede elétrica, é de responsabilidade do engenheiro elétrico. Engenharia florestal, que vai ver uma área, vai ver o cultivo dessa floresta, vai ver de que forma isso impacta. Engenharia mecânica, que também é uma das engenharias clássicas, que é a engenharia que vai construir. Então, o engenheiro mecânico, ele constrói desde uma cadeira até um helicóptero. Que o helicóptero, hoje em dia, foi afunilando, e hoje a gente, por exemplo, tem a engenharia aeronáutica, que veio da engenharia mecânica. A produção veio da engenharia mecânica. Então, foi sentindo a necessidade de ter uma coisa um pouco mais específica. Engenharia de pesca, que é comum aqui, não é muito comum, né? Mas é para organizar a pesca. Engenharia de petróleo, que o petróleo hoje é o grande recurso que a gente utiliza em todas as nossas coisas, é a grande fonte de energia. Então, engenharia de petróleo é muito forte no Rio por conta da Petrobras, que tem a ver com a extração, com o refino e com toda a cadeia do petróleo. Engenharia de produção, que é a minha engenharia, que, como eu falei para vocês, cuida dessa parte dos sistemas produtivos. Engenharia química está muito presente, por exemplo, na indústria farmacêutica, em construir novas moléculas, em utilizar isso para novos compostos. Engenharia ambiental é muito presente nessa parte de saneamento. Então, por exemplo, rede de tratamento de água, rede de tratamento de esgoto, o pessoal do SAI. Engenharia mecatrônica, que é uma mistura aí da eletrônica, da elétrica com a mecânica, que está mais ligada para essa parte dos robôs. E aí a gente pensa em robô, a gente já pensa num bonequinho, né? Não necessariamente, um robô pode ser um braço mecânico ou alguma outra coisa nesse sentido. Mas aí, então a gente viu, mas assim, o que une todos eles? A gente sabe que eles
que o engenheiro se baseia lá nas teorias que a gente aprendeu na escola, lá nos teoremas, na física, na química, em outras coisas, e utiliza isso em um monte de coisas. A gente deu o exemplo lá das pirâmides do Egito, a gente viu o exemplo da ponte, mas o que o engenheiro gosta realmente de fazer? Então, quando a gente pensa nisso, eu tenho uma resposta bem simples. O engenheiro, ele gosta de resolver problemas. E aí, cada engenharia tem o seu problema, tem sua vocação favorita. Então, por exemplo, eu sou engenheira de produção, eu gosto de resolver problemas voltados a essa parte da produção. Gosto, por exemplo, de pensar em novos produtos, em organizar produtos, mas o engenheiro, ele gosta de resolver problemas. E ele gosta, normalmente esses problemas, eles vêm por uma demanda. Então, por que eu construí uma ponte? Eu construí uma ponte porque eu precisava ligar o lado A ao lado B. E essa ponte eu tive que considerar o curso do rio, eu tive que ver o cimento, eu tive que ver como... Então, tudo isso a gente vai montando esse grande quebra-cabeça e tem a resolução desse problema. E muitas vezes essas resoluções são únicas. Então, o que funciona para aquela fábrica, o que funciona para aquela casa, o que funciona para aquela ponte, não necessariamente vão funcionar para todas. Então, isso que eu acho que é o mais legal. E aqui eu trazer um exemplo. Então, lá no começo eu falei, a gente desenvolveu umas lixeiras. Então, qual que era o problema? O problema foi, ali na marginal do Sesc, as lixeiras são muito vandalizadas, o pessoal quebra as lixeiras não permanecem, ou o pessoal não consegue limpar. Então, diante desse problema, ali os alunos tiveram que pensar, como eu posso fazer uma lixeira que ela dure mais? Ou que ela quebre menos? Ou que eu consiga limpar de uma forma facilitada? E com isso, utilizando então desses conhecimentos, dessas ideias, e resolvendo esse problema. Eu participei de alguns projetos, então só para exemplificar. A gente foi numa empresa aqui em São Carlos, que é responsável por construir máquinas agrícolas, e a gente viu ali dentro da fábrica qual era a sequência, se aquela sequência era melhor, se ela não era melhor dentro daquele contexto. Um outro projeto que a gente participou era uma outra empresa em São Carlos que produzia serras, né, que cortam, de bancada, e isso gerava muito acidente. Então, como que essa serra poderia gerar menos acidente? Então, a gente projetou uma capa de proteção, uma forma que o operador empurrasse o material, mas a mão não chegasse perto para não correr qualquer tipo de risco de cortar a mão ou algo do tipo. Então, são problemas do cotidiano que a gente, apoiado, então, por essas ciências e por esses conhecimentos, a gente pensa ali e tenta resolver aquele problema. E o projeto que eu acho que assim, foi o mais legal que a gente fez em parceria com o Rotary Club, que eles tinham algumas famílias de pessoas de catadores de material reciclável, e essas pessoas tinham uma dificuldade enorme em executar essa atividade, porque ou elas utilizavam, por exemplo, um saco plástico, esse saco rasgava, o material caía, ou elas tinham que andar longas distâncias. Então, aí ficou esse problema, né? Então, como ajudar essas pessoas? Como fazer com que essas pessoas consigam coletar esse material reciclável de uma forma boa? E aí a gente conversou, entendeu o problema, e a gente chegou nesse carrinho aqui, que no final ele foi construído, ele foi entregue para essas 10 pessoas. E aí vocês podem dizer, nossa, Isa, mas isso é extremamente simples, sabe? Parece um carrinho de supermercado, mas a beleza da coisa está em como esse carrinho, mesmo ele sendo simples, porque a engenharia não tem nada a ver com ser complexo, a gente vê a ponte, a gente vê, mas ela tem a ver com como eu resolvo o meu problema. Esse carrinho, ele foi pensado, ele é mais baixo do que um carrinho de supermercado. Por quê? Quando a pessoa se abaixa para jogar, ela não quer machucar as costas, então a gente considerou isso. Esse carrinho, ele tem uma roda aqui que permite que isso seja movimentado de uma forma mais fácil. Ele tem um apoio aqui atrás para que essa pessoa consiga empurrar esse pé e subir na calçada. Então, todos esses detalhezinhos, eles foram projetados pensando naquele problema que aquela pessoa tinha. A grade, por que grade, não uma caixa? Porque a pessoa precisa limpar. E imagina se ela tivesse que limpar. Então, com uma grade, ele vaza, fica mais fácil.
E aí entrou outras questões um pouco mais técnicas de engenharia. Então, qual é a espessura? Qual é o tamanho da roda? Qual que é esse eixo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou soldar? Eu vou botar um parafuso? Então, são todas questões que vai juntando e no final a gente tem esse produto que atende uma demanda, que resolve um problema. E que esse aqui não só, né? Não foi só apenas uma coisa que a gente fez um produto, mas a gente entregou para famílias, a gente viu um impacto social dentro desse projeto. Então, o que eu pensei para vocês agora? Eu gostaria que vocês pensassem o que tem aí perto de vocês, que vocês acham que foi feito por um engenheiro, mas não só isso, pensar, me dar um exemplo, qual o problema que isso foi que resolveu. E não vale celular, não vale casa, sabe assim? Tenta pensar, se não quiser falar, não tem problema, mas tenta olhar aí para sua volta e falar o seguinte: nossa, eu tenho uma caneta. E pensar quem está envolvido nessa caneta. Então, tem um engenheiro que ajudou a desenvolver a tinta, tem um engenheiro que ajudou a desenvolver o plástico, o formato, a produção dessa caneta, a máquina que fez essa caneta. Então, a gente começa a ganhar a dimensão do de tudo que tá envolvido. Eu acho que é isso. E aí, eu não sei quanto tempo a gente tem mais, mas fica aqui meu telefone, deixa eu ver se tá certo, tá? Fica meu telefone, meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Ou para perguntar como que foi o vestibular, como é que foi se preparar, como é que foi escolher, como é que... Pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Ah, quero saber mais o que a engenharia mecânica faz. Eu não vou saber, mas eu descubro alguém que saiba. Qualquer coisa nesse sentido. Eu vou parar de apresentar. Eu não sei se agora a Karen nos ouve, mas era Sim. isso que eu pensei. Aê, Karen, bom. Era isso que eu pensei. Eu não sei se ficou claro, vocês podem perguntar alguma coisa que vocês queiram, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho ali, olhar em volta de vocês e pensar o que tem aqui que foi feito por um engenheiro. Meninas, está aberto. Podem falar e abram os microfones. Isa, depois você compartilha a rede social também, que elas também se comunicam bastante por rede social. Vou anotar aqui. Quem vai ser a primeira? A Karen? Eu começo, né? Eu tô com um controle, eu acredito que, assim, pra gente não ter que toda hora ficar levantando pra aumentar um volume, trocar de canal, desligar, ligar, eles inventaram essa linda criação. Exatamente. O controle é um ótimo exemplo, porque antigamente, como que a gente fazia? A gente levantava e até a TV e trocava. Prejudicou o nosso sedentarismo? Com certeza, mas a engenharia se utilizou disso e hoje é uma coisa que é extremamente cotidiana, né? Se a gente for pensar numa TV sem controle, é um pouco estranho, assim, né? Então as coisas também acabam sendo incorporadas naquilo que a gente quer. Quem mais? Mas podem falar outras coisas também, Mas tá? podem me perguntar, se vocês ficaram com alguma dúvida, como é que foi. Quiser perguntar alguma coisa pessoal, do tipo, como é que... Sabe? Qualquer coisa, pode perguntar. Eu não sei se as meninas têm alguma coisa pra perguntar, então eu vou... Isa, Oi. eu não sei se você falou porque eu entrei meio atrasada e teve uma hora que eu saí sem querer, mas em qual faculdade você fez? Eu fiz na USP. Eu passei na Federal, e na UFSCar, né? E eu passei na USP, as duas aqui em São Carlos. E aí, por uma questão, na época, por uma questão da grade e um pouco assim, eu optei por fazer na USP. Na minha época, eu fiz o Enem, e com o Enem eu entrei na Federal. E eu fiz a FUVEST, e pela FUVEST eu passei na USP. Hoje em dia é um pouco diferente, tá? Isso já faz alguns anos. Hoje em dia, a USP te permite também usar a nota do Enem para ingressar. Mas sim. foi isso.
A USP, Entendi. vocês sabem, é a que fica no centro, ali perto da Praça 15. E a Federal é que fica um pouquinho mais afastada. A Isa fez universidade pública. Fiz universidade pública. A vida inteira eu estudei em escola pública. Então, eu fui para a creche pública, eu fui para o que chamava Maria Barcarola Filié, eu fui para o Rafael de Medina, que é uma escola municipal em Araraquara, eu fui para o Dr. João Pires de Camargo, que é uma escola estadual, fui para a professora Ana de Oliveira Ferraz, que é o Industrial de Araraquara, e fiz a minha graduação na USP, que é a Universidade de São Paulo. Karen, você queria perguntar alguma coisa? Eu queria saber, tipo assim, você fez a faculdade para trabalhar nesse ramo ou você quer dar algo sobre isso também? Olha, Karen, eu sei poucas coisas na minha vida. Uma é que eu não quero dar aula sobre isso. Brincadeira. Mas, assim, normalmente quando a gente faz a gente chama de pós-graduação, que é esse curso que hoje eu estou terminando, que é o mestrado, muita gente, eu vou ter vamos dizer assim, autorização para que eu possa dar aula. Mas eu gosto de atuar. Então, eu trabalhei uma época nessa empresa de serviços. Na época, eu fazia melhoria de processos. Então, imagina assim, tem várias coisas acontecendo na empresa, então cada coisa que está acontecendo é um processo. Eu ia lá e tentava melhorar aquilo. Então, eu fiz para trabalhar nisso mais. Eu acho muito bonito ensinar e etc. Pode ser que um dia eu venha a querer isso, mas hoje eu gostaria de atuar. E eu, particularmente, eu gosto, como eu vim de escola pública, eu tenho uma coisa assim, qual que é o papel, né? Então, eu vim de uma escola pública, eu estudei numa universidade pública, então isso foi o imposto que pagou, foi o imposto que a minha mãe paga, o imposto que os pais de vocês pagam, é isso que mantém a universidade pública. Então, como que eu posso retornar isso de alguma forma? Então, eu trouxe esse exemplo do carrinho, porque eu acho que esse exemplo do carrinho, ele ressalta bem, assim, uma coisa que eu fiz com o conhecimento que eu adquiri, que eu devolvi para a sociedade. Então, hoje eu penso em atuar em empresas, mas de uma forma a dar um retorno. Então, hoje em dia, eu trabalho com empresas que estão começando, eu ajudo essas empresas a irem para frente. Então, hoje em dia, eu tento atuar nesse sentido, pegando esse conhecimento que eu aprendi, que faz parte da produção ali, né, de como organizar a empresa, etc., pego elas no comecinho e tento ajudar para que elas consigam ter sucesso. Não sei se eu respondi bem, mas é basicamente isso. Entendi. Eu perguntei assim porque você explicou muito bem, eu entendi super o que você quis passar. Mas isso é uma habilidade que a gente vai adquirindo também, né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu falava, né? Aí você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai escutando outras pessoas, mas obrigada. Tenho certeza que você tem total capacidade de fazer uma apresentação melhor que a minha ainda. Amiga, é disso que a gente tá precisando, viu? Não, mas eu acho que uma coisa que ser engenheiro é legal também é a gente, assim, não ter medo de errar. O erro não é ruim. O erro é excelente. Eu não falei, esqueci de falar isso, mas eu gosto muito de desenhar. E quando a gente está aprendendo a desenhar, por exemplo, quando a gente acerta tudo, isso não é bom. O bom é errar. O bom é fazer a conta, errar, entender o que errou, por que errou. E isso que vai aprendendo. A mesma coisa da apresentação. Vai tentando e vai fazendo que uma hora funciona, uma hora dá certo. A Ana não quer. A Ana, Tamile, querem falar alguma coisa? Ô, Isa, e pobre dessas nossas jovens do curso, porque antes a gente teve o pessoal de artes, né, nas 4 semanas anteriores, então a metodologia delas de apresentar as coisas é diferente, né? E a engenharia tem um método mais eficiente, digamos assim, para expor determinadas ações e práticas, né? Enfim. É que, na verdade, assim, como a gente tem que resolver o problema, a gente tem que estruturar o problema. Então, quando eu vim falar com vocês, eu pensei, eu vou falar isso, depois eu vou falar isso, tipo, fui estruturando para fazer uma linha de raciocínio. Mas isso eu fui treinada a ser assim, né?
aprendi justamente porque para resolver problemas a gente tem que pensar ou se aproximar de um processo lógico o mais perto possível, né? Tá Mas aberto, viu? Tá aberto, o viu, legal, meninas? que eu Podem não falar. sei se vocês... eu gosto de desmistificar algumas coisas, né? Então, há um mito que matemática é muito difícil. Por que matemática é muito difícil? Porque a gente não consegue, às vezes, ver aquilo sendo utilizado de uma forma prática. Então, se a gente parar para olhar, por exemplo, a física, como que as coisas acontecem, que eu falei da caneta, a caneta caindo, a gente começa a ver que está mais perto da gente do que a gente imagina. E quando a gente vê isso, e aí, pelo amor de Deus, não estou tentando falar para ninguém fazer, né? Vai fazer exatas e tal. Mas é mais difícil ver as exatas acontecendo. Mas quando a gente vê ela em todos os lugares. E aí talvez vocês gostem disso, talvez não tem problema nenhum. Mas se vocês gostam disso, eu digo para vocês, vale a pena investir nisso, porque a gente tem que fazer o que a gente gosta. Independente, assim, do que as pessoas dizem que a gente deva gostar, sabe? Então, muita gente perguntava assim para mim, mas o que deu errado? O que deu errado que você foi fazer engenharia? Não deu nada errado, deu tudo certo. Eu pude escolher aquilo que eu gostava de fazer. Não necessariamente eu fiz aquilo que meus professores achavam que eu deveria fazer, ou que outra pessoa falou assim, você tem que fazer medicina. Não gosto, não quero ser médica, quero ser engenheira. Eu posso ser engenheira. Por que eu não posso? Por que eu tenho que cuidado, né? Enfim, nada contra, mas assim, o que eu gosto? Onde a Isabela se vê? A Isabela se vê sendo engenheira, então a Isabela pode ser engenheira. Eu acho que esse é o grande ponto. Isa, qual é assim a principal diferença entre engenharia de controle e automação e engenharia de mecatrônica? Então, as coisas elas se sobrepõem um pouco, né? Então, por exemplo, eu fiz produção mecânica, então eu estou entre produção e a mecânica. Mas a engenharia de controle e automação é um pouco mais para a questão de máquinas, de controle e automação mais de máquinas. E a mecatrônica também está preocupada com isso, mas uma coisa um pouco mais específica. Então, por exemplo, hoje tem muito ensino de robótica para crianças. Isso é uma coisa mais a mecatrônica do que do controle e automação. O controle e automação é mais uma área ali dentro que está com coisas um pouco maiores. Mas as coisas se sobrepõem, né? Então, como eu falei, eu fiz produção mecânica. Então, eu também tenho um pé na mecânica. Eu também ajudo a projetar. Então, talvez eu não saiba projetar tão bem como engenheiro mecânico, mas eu tô ali junto com ele, sabe? E esses times, normalmente, quando a gente tem um projeto de engenharia, a gente tem várias engenharias juntas, porque essa multidisciplinaridade, né, ela é importante para que você consiga resolver o problema de todas as vertentes, né? Mas é mais ou menos isso. Engenharia mecatrônica é uma engenharia que é muito, assim, são poucos lugares no Brasil que oferecem. A USP aqui em São Carlos, ela oferece 10 engenharias. E ela oferece, entre elas, ela oferece a mecatrônica. É muito interessante a mecatrônica. Kailane vai fazer engenharia mecatrônica, é isso que eu entendi? Que coisa maravilhosa! Então, eu tô querendo, porque assim, meu pai e minha mãe trabalham na Electrolux, sabe? E eu tenho um sonho muito grande de entrar lá também. Aí agora eu fiquei meio em dúvida entre esse controle de automação, porque pelo que eu entendi, ele vai abrir mais áreas lá dentro, né? E mecatrônica é mais específico. Mas aí eu vou ver, eu tô entre esses dois. Então, na verdade, se você quiser, a gente conversa, Carla. Mas não sei, mas ali na Electrolux eu acho que mecatrônica iria bem, eu acho que mecânica iria bem, eu acho que produção iria bem. É que
assim, produção, gente, eu gosto muito, eu sou muito suspeito, porque ela tá em tudo. Então, fica aí uma dúvida para você pensar. Mas aí, dependendo, eu posso tentar te colocar para conversar com alguém que faz mecatrônica, que consiga te explicar um pouco melhor o que o engenheiro mecatrônico faz, ou algo assim, porque eu também não sei muito bem. Mas eu diria que lá na Electrolux, esses três, assim, teriam um grande apelo, assim. Mecânica, produção, mecatrônica, acho que é por aí. Entendi. Mas aí, que bom, Caroline, eu fico feliz que você queira fazer, já tô feliz já. Eu acho que a Karen ia falar e eu cortei. E só lembrando que as próximas atividades, as próximas aulas, a gente vai ter uma convidada que é da área de ciências da computação e da engenharia ambiental, e uma outra que é da engenharia agrônoma. É assim que fala, Isa? Engenheiro agrônomo. Não, eu ia só falar da Kailane mesmo, que eu sei que ela queria fazer algo para esse lado. Eu falei, amigo, presta atenção aí. É isso aí, Kailane. Eu não sei o que tem na federal, precisaria dar uma pesquisada, eu posso depois tentar dar uma olhada nisso. Os cursos que tem, tentar ver alguém para conversar, mas eu particularmente acho mecatrônica um curso bem legal. E é isso também, né? A gente também, isso é importante de falar. A gente faz uma formação específica, mas isso também não é totalmente fechado, né? Então, por exemplo, quando eu fiz produção, eu não fiz só disciplinas da produção, eu fiz disciplinas da mecânica, eu fiz disciplinas da elétrica, eu fiz disciplinas da civil, porque a gente precisa ter noção, sabe? E quando a gente vai trabalhar, essa noção é importante. E isso conta muito, sabe? A gente não sabe tudo. Isso é importante, né? A gente não sabe tudo. Eu, como engenheira, eu não sei resolver todos os problemas de produção que existem, etc. Mas eu sei procurar. Eu sei, sabe assim? Eu sei com quem que eu vou falar. Então, não tenta funilar muito, assim, tipo, eu tenho que fazer essa porque eu quero fazer isso. Às vezes você pode fazer alguma coisa parecida que vai te dar uma visão um pouco mais ampla, assim, e você consegue depois resolver isso. Eu acho que o que pega na federal é que a federal seria integral, não é? Meu é integral também. Engenharias, nas universidades públicas, elas são um curso integral, é um curso que tem uma demanda muito alta. Mas aí, o que eu digo para vocês, né? A universidade pública, obviamente hoje, cada dia fica mais difícil, né? Porque a luta, ela sempre continua, né? Mas muita gente se debruçou e lutou para que as universidades públicas dessem o que fosse necessário para que o aluno permanecesse. E poucas pessoas têm dimensão disso. Então, há alojamento para quem não consegue moradia, tem um lugar para morar. Há os restaurantes universitários que têm preço mais baixo e é um alimento. Eu vivi de bandejão, que a gente chama de bandejão. Almoçava e jantava, R$2. E bolsas, né? Então, eu tive bolsa de iniciação científica, eu participei de um outro projeto, então tudo isso te ajuda a manter na universidade. Eu acho que isso é importante falar. Isso acontece de forma perfeita? Não, mas a universidade pública, ela tem sim toda uma estrutura e todo um apoio para que esse aluno ele se mantenha mesmo não tendo uma condição financeira tão confortável. E eu acho que a Mirlene pode falar um pouco melhor, que ela entende um pouco melhor dessas questões. Mas assim, por exemplo, para mim, eu precisava do restaurante. Eu não conseguia comer em outro lugar. Então, eu precisava daquele. E a USP teve uma época que eu tive bolsa, então eu não pagava para me alimentar ali no restaurante.
Eu tive bolsa de iniciação científica. Essas monitorias eu mostrei para vocês, eu recebia para ser monitora. Sabe assim? Então, é algo que é uma rede de apoio, assim. Isa, você chegou a usar os dormitórios ou você ia e vinha? Não, na verdade, e agora? É a hora da verdade. Ela morava aqui em casa, Karen. A Merlene é minha tia. A Merlene é a hora da verdade. Eu estou falando Merlene, mas eu falo tia para ela, porque a Merlene é minha tia. Se vocês verem, o sobrenome é o mesmo sobrenome. Agora faz todo sentido. Então. Agora E aí eu vim morar com a Merlene me abrigou. Mas tinha alguns Mas colegas... tem vários amigos da Isa que frequentavam aqui a nossa casa, que moravam na moradia. Um deles, o sobrenome dele é Fumes, me lembro muito bem, o Matheus Fumes, que morou, e era representante, né, Isa? Ele era representante da organização do da moradia. E tinha alguns colegas que iam e voltavam. Isso, alguns amigos meus, inclusive, que eu mostrei para vocês ali na foto, que fizeram ensino médio comigo, eles iam e voltavam todos os dias. Não consegue ouvir. A Karen estava com esse problema. Vamos lá. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Deve ser internet, tem várias coisinhas, né? Mas assim, meninas, eu quero ver com vocês se a gente pode ir caminhando para o final, que às 3 e daqui a pouquinho, né? A gente tem que terminar, porque às 15h30 vocês entram na aula de inglês. Então, quero ver se vocês têm mais alguma dúvida. Vou pedir para a Isabela novamente colocar o celular, porque ficou pouquinho tempo. Talvez anotar aí no chat para elas, Isa, para você continuar essa conversa, né? Principalmente aí com as jovens que estão bastante interessadas, né? Em outro curso, né? Tá dando para ver? Dá. Então tá aqui, ó, 16 997582864. Esse aqui é meu e-mail pessoal. Esse aqui, procurar Isabela Simões no Facebook, acha. No Instagram é Simões Isabela _ acha também. Deixa eu pensar, outra rede social não tem mais. Você tem link? Opa, tem LinkedIn. Isso. Voltou, a Ana voltou. Sim, então é isso. Eu quero ver, vamos abrir para, se vocês quiserem falar mais alguma coisa ou dar um tchau para a Isa, para a gente poder ir encerrando aqui a nossa atividade de hoje. Está aberto, meninas. Bom, acho que ninguém tem mais perguntas. Acho que é mais agradecer pelos ensinamentos de hoje. Foi muito legal. Também nada de abrir câmeras hoje? Não dá? Sim, para a gente falar um tchau conjunto? Hoje nós está mais off. Tá mais off, entendi. Tudo bem. Eu que agradeço a atenção de vocês. Eu fiquei, nossa, o que eu vou falar, né? Mas se vocês gostarem, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E vamos ver se qualquer dúvida vocês vão me remetendo. Aí, vocês têm também meu telefone. E a gente vai passando para a Isabela. É que agora tá na pandemia, né? Mas senão a gente podia combinar um dia aí, depois que isso acabar, eu levo vocês na USP, a gente dá uma volta. Inclusive, Isa, o ponto base nosso é o SICBEL, que é do ladinho da USP. Então, a gente está torcendo mesmo para voltar logo, que daí a gente pode se encontrar lá e fazer essa visita monitorada por você. Dá para eu levo, eu mostro. Tem alguns lugares que eu não vou ter mais acesso, porque, né, enfim... Mas dá para entrar, dá para vocês verem a estrutura que a USP tem, o restaurante, a biblioteca. A USP tem um complexo esportivo que é para os alunos, sabe assim, fazerem uma atividade física, todos os laboratórios. É bem legal, é um mundo, assim. Tá certo, então. Isabela, quero agradecer mais uma vez, que bom ter você por aqui. Ainda bem que a gente conseguiu fazer uma atividade bem instrutiva no sentido de direcionar, né, quais são os pontos da engenharia. Agradeço, foi super didático.
assim como né, a Karen, a Kailane falaram, e convidar que outras atividades a gente vai poder fazer junto com essas jovens e que você já é nossa professora palestrante convidada. Agradeço, Isabela. Agradeço às jovens, lembro que daqui a pouquinho vocês têm aula de inglês, vou postar lá o link da sala de aula de inglês, tá? E a gente se encontra de novo na próxima semana, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom, Beijo. se cuidem, até a próxima. Tchau, pessoal.